aula de hoje é o último módulo, módulo 4 do curso de obreiros, aula 9, e essa matéria se chama Práticas Pastorais. O título é meio esquisito, mas é o título que eu achei mais correto, talvez. Ensinos divergentes. Conforme a gente for desenvolvendo a aula, vocês podem também, se quiser, pelo chat lá do YouTube ou até pelo e-mail da secretaria, vocês podem enviar questões também para nós aqui que a gente vai ler, tá bom? E se for importante, a gente inclui. Bom, por que é uma matéria importante? Eu coloquei que é como prioridade principal, porque em 1 Timóteo 4,16, em duas traduções, diz assim: tenha cuidado da tua vida, de ti mesmo e da doutrina ou ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás. Salvar do quê? Do inferno. Tanto a você mesmo, como aqueles que estiverem ouvindo a você. Então, dependendo do ensino, ela pode levar uma pessoa para o céu ou para o inferno. Por isso que Paulo diz para Timóteo: olha, toma cuidado com a tua vida, e a tua vida tem que estar coerente com aquilo que você aprendeu e aquilo que você está ensinando. Né? Como que ela está toda interligada. A sua própria vida, do dia a dia, como aquilo que você está aprendendo e aquilo que você está ensinando. Atende bem para a sua própria vida e para a doutrina. A NVI, a tradução da NVI. Vamos lá. Então, eu selecionei alguns assuntos que pode te ser útil para você e para outras pessoas para ensinarem. Eu coloquei alguns versículos importantes para ver o que a Bíblia ensina sobre esses assuntos. Por exemplo, reencarnação. Eu não vou falar de religiões, tá? Eu vou falar de ensinos. Eu sei que muitos ensinos são ensinados por várias religiões. Eu não vou nem questioná-las. Eu vou falar sobre alguns assuntos que nós achamos importante. Por exemplo, a reencarnação. O que a Bíblia diz sobre reencarnação? Né? Ela diz alguma coisa? Indiretamente, sim. Ela diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, ela diz que não haverá reencarnação. A pessoa morre, depois disso ela vai ser julgada ou para o céu ou para o inferno. Né? Então, portanto, de acordo com a Bíblia, a reencarnação não haverá. De acordo com a Bíblia, não haverá a reencarnação. Tá? Haverá sim a ressurreição, mas a reencarnação não haverá. Eu sei que existem alguns pensamentos que, às vezes, até pensamentos que a pessoa vai se reencarnar no animal também. Então, alguns países creem, algumas religiões creem que haverá reencarnação e reencarnação, a pessoa morre e volta no outro corpo. A Bíblia diz que isso não vai acontecer, tá bom? É o primeiro ensino. É por isso que são ensinos divergentes, de muitos que ensinam diferente. Voltando naquele versículo que a gente leu, a gente acha perigoso a gente transmitir um ensino errado, porque isso pode gerar uma perdição eterna para uma pessoa, tá bom? Vamos lá. Segundo ensino. Consulta aos mortos, será que existe? O que a Bíblia pensa sobre esse assunto de consulta aos mortos? Existe? Não. Moisés escreveu. Deus escreveu através de Moisés: não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor seu Deus. Em outra versão diz: não vos voltareis para os que consultam os espíritos dos mortos, nem para os que adivinham o futuro, porque eles vos contaminariam. Existe uma contaminação espiritual
quando a gente vai fazer consulta aos mortos, quando a gente vai em algum lugar para adivinhação, né? Outro versículo também do Pentateuco. Pentateuco é os 5 primeiros livros, tá? Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, fazer sacrifício para pisar no fogo. Nem adivinhador. Adivinhador é diferente daqueles que têm o dom de profecia. Assim como Moisés fazia os milagres, os magos, os feiticeiros também faziam milagres similares, mas depende muito da fonte. Existe sim o espírito de adivinhação, é isso que Moisés está dizendo. Nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, ou seja, Deus odeia quem pratica. Vocês estão percebendo que Moisés não está dizendo que não exista esse tipo de coisa. Existe adivinhação. E desde aquela época de Moisés, o povo de Israel tinha muito interesse, muita curiosidade na adivinhação, tá? Então, isso existia, sempre existiu, desde aquela época. Mas Deus falou assim, isso é abominação, ou seja, pode existir, mas Deus detesta essa prática. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Ele bota as pessoas que praticam essas coisas para bem longe. Em suma, a Bíblia não diz que não existe consulta aos mortos. Eu não vou te afirmar se existe ou não consulta aos mortos, porque a Bíblia não diz que não existe. Mas diz que Deus odeia essa prática. E essa prática contamina espiritualmente tanto o nosso corpo, como nossa alma, como o nosso espírito. É uma contaminação espiritual, contamina a nossa cabeça e contamina também a nossa saúde. Eu já vi no meio evangélico também pessoas que têm muita, entre aspas, revelações, mas a vida da pessoa é muito complicada no pecado, é muita imoralidade. Mesmo no meio evangélico é perigoso ter o espírito de adivinhação e as pessoas irem atrás disso. O espírito que está por trás disso que pesa. O desejo de ter adivinhação que pesa. Às vezes a pessoa prefere a adivinhação do que o esforço de buscar a vontade de Deus, orar e ver a confirmação se é de Deus mesmo e estudar a Bíblia. Exige muito mais ouvir a voz de Deus, sem dúvida, né? Existe sacrifício? Sim. Existe limpeza do coração? Sim, né? É mais fácil ter uma adivinhação. Então tem que tomar cuidado com esse espírito de adivinhação que não está só fora da igreja, mas também tem que tomar cuidado para que isso não entre no vício da igreja, dos cristãos, né? Eu vi, tem pessoas que adivinham o nome, o RG, detalhes, mas você vai ver a vida daquele ministrante é bem complicado, hein? Complicado no sentido de muita imoralidade. Às vezes a pessoa é muito imoral, muito, e pode ser que tenha um espírito do engano por trás disso, tá? É possível, sem dúvida. Pois todo aquele que faz tal coisa, a gente está repetindo o versículo, Deus odeia, tá? Porque Deus não quer que você dependa desse tipo de espírito. Deus quer que você dependa do próprio Deus, que é o teu Pai, tá? Deus não quer terceirizar a posição dele. Vamos lá. Imagens de escultura. Afeta ou não? Desde Moisés também, faz parte dos 10 mandamentos, né? O segundo mandamento. O que Deus ensinou? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, então, em cima dos céus, mas nem figura de anjos. Está escrito desde os 10 mandamentos. Não faça nenhuma escultura de coisas que são do céu.
Anjos, também. Nem debaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não faça escultura de coisas que de cima dos céus, ou debaixo da terra, ou debaixo das águas. A deusa do mar, eu estou inventando o nome. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. É uma prática. Deus entende que quando uma pessoa está na frente de uma imagem de escultura, Deus está entendendo, essa pessoa está fazendo uma coisa que eu odeio, e ela está querendo dizer que me odeia também. É isso que está dizendo. Mas faço misericórdia aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Qual que é o problema disso? O que pode me acarretar? Eu vou repetir o versículo, a última parte. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. É um pecado bem sério, que isso pode se... É um pecado tão forte que ela vira um vício chamado iniquidade. E quando ela se torna iniquidade, ela transmite. Né? Você sabe que vício cientificamente se transmite. Tá? Então, na Bíblia, a diferença de pecado e iniquidade. Pecado é esporádico, iniquidade que fica e que passa no DNA. Até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. É uma prática odiosa, recíproca. Deus odeia essa prática e aquele que pratica está dando a entender a Deus que odeia. Tá? Eu botei umas imagens aí de anjo e tal, mas que Deus não se agrada, tá? Quarta questão, bebida alcoólica. Qual que é a posição da Bíblia acerca da bebida alcoólica? Né? Inclusive na ceia do Senhor era usado vinho mesmo. Né? Pelo que a gente entende, eu aprendi com meu professor no seminário batista. Ele falou que o vinho de fato era alcoólica naquela época de Jesus, tá bom? Não era suco de uva, não. Então não quer dizer que era proibitivo, não era isso. Mas existe o problema do tudo que é extremo, tudo que é exagerado é chamado de pecado, tá? Tudo. Exagero na comida também é gula, é pecado, tá? Então a bebida alcoólica chega nesse nível. Mas o que a Bíblia diz acerca disso? Se for para pastores, bispos, pessoas que estão assim, influenciam muita gente, e são pessoas que teoricamente teriam que ser mais parecidas com Jesus, diz assim, essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo ou supervisor, ou alguém parecido com Jesus, ou deseja uma nobre função no reino de Deus, é nobre, tá? Está dizendo que é nobre. Não deve ser apegado ao vinho. Não tem como a pessoa ser viciada no vinho ou bebida alcoólica, tá bom? Mas e se beber um pouquinho? Não estou dizendo isso, ele não pode ser viciada. E se precisar, que ele não beba. Para ele é indiferente. Ele não fica babando por causa de um vinho, tá? É isso. Segunda situação, e se for para diácono? É uma responsabilidade um pouco menor do que o pastor ou bispo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavras, não amigos de muito vinho. Tá? Vocês veem que é gradativo? A Bíblia é bem equilibrada. Né? Ela diz assim, o bispo não dá vinho, ao diácono, não dá muito vinho. Tá? E no geral, tem um versículo que Paulo falou para Timóteo. Timóteo era um bispo, praticamente um apóstolo, mas ele tinha problemas de saúde. E ele diz assim, Timóteo, não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, não precisamos mistificar o vinho como tivesse 2 chifres. Não é isso, de forma nenhuma. Tá? O problema é o vício. Né? O problema é a dependência.
e se aquilo lá vai pegar mal ou não. Se aquilo lá for envergonhar alguém, se, por exemplo, eu sou pastor, se alguém for ficar ofendido, por que eu vou fazer com que ele fique afetado por isso? Eu não vou beber. Por causa do irmão? Sim, por amor a ele. A Bíblia diz isso? Sim, é uma quarta situação que eu não coloquei. Tá? Se aquilo for afetar alguém, para que você vai beber? Por amor a ela ou por amor a ele, não beba. Né? Isso é função só de bom senso, tá? Vamos lá. Outro assunto um pouquinho delicado hoje, especialmente hoje em dia, é falar de política. Será que é pecado falar de política na igreja? Bem, eu vou citar aqui duas passagens. Os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos. Herodianos também eram um partido político, tá? Contra Jesus, para ver um meio de lhe tirar a vida. Naquela época, você sabe que a política e a religião eram muito próximas, tá? Por exemplo, herodianos, zelote, fariseus, saduceus, é com quem mais Jesus confrontou. Ele deu a cara para bater, hein? Se você disser, Jesus não se envolvia em política, como? Ele falava direto com essa turma. Ele não tinha medo. Então Jesus se envolvia, não é que se envolvia para ganhar cargo, é isso. Mas eles eram misturados, eles estragavam, eles eram, não estou dizendo que eram corruptos, mas era muita mentira, muita falsidade, muito erro religioso. Tá? Depois eles lhe enviaram, Marcos 12, 13, vou ler mais uma passagem. Depois eles lhe enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para o apanhar alguma palavra. Então, eles armavam sempre para Jesus quem? Os políticos e religiosos. Era a mesma coisa. Eles misturavam. Né? E Jesus, o que falou? Ele cuidava, ele era político, politicamente correto com os fariseus, saduceus. Vamos ver o que ele dizia. Raça de víboras, na verdade, era um palavrão na época. Tá? Jesus, e foi Jesus que está citando. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que está cheio no coração é o que vocês falam. Na verdade, Jesus confrontava demais os políticos da época, tá? Ele dava a cara para bater. Ele não ficava quieto. Paulo também era assim, tá? Herodianos, zelotes, fariseus, saduceus eram ativistas políticos da época de Jesus. E o início da igreja com os apóstolos também. Inclusive, quem conseguiu matar a Jesus foram os políticos religiosos. Quem conseguiu matar a Paulo? Os políticos religiosos, foram eles. Tá? É uma pergunta hoje. Será que Jesus seria perseguido pelos políticos ou religiosos dos seis da terra hoje? Não estou dizendo de um país ou outro. No geral. Será que Jesus, se tivesse, ele seria perseguido? Porque ele não ia ficar quieto. Ele não ia ficar quieto. Né? Jesus não foi morto por causa dos milagres. Ele foi morto porque ele falava. Né? Então, é bom repensar e não mexer com muitos dedos, não, porque muitos estão colocando a cara para bater. E antes, até eu acharia que, não, o crente tem que ser quietinho. Não, mas Jesus não era quietinho, não, tá? Jesus nunca foi quietinho. Paulo foi quietinho de jeito nenhum. Eles impactaram o mundo. A igreja vai impactar o mundo. Não estou dizendo que a igreja vai ser política, não. Mas ele vai ter uma palavra profética, vai ser a boca de Deus aqui na terra. Né? E ela não vai ter medo. Porque hoje não é só um apóstolo ou outro. São milhares que vão ser usados pela boca de Deus e vão ser criticados, claro, mas se voltarmos numa época parecida com a de Jesus, alguns países, por exemplo, as pessoas que só o fato da pessoa proclamar sua fé é morta. Né?
Acho que não sei como que está no Afeganistão não, né? Por enquanto a gente não tem tanta informação, mas a gente sabe que as pessoas são mortas só pelo fato de proclamarem a Jesus Cristo, tá? Outro assunto que muda totalmente, tá? Suponha que algum obreiro que vem, a maioria que se converte, eles vieram do mundo, e alguns tiveram vários casamentos, 1, 2, 3 casamentos no passado, e se converteram, faz curso de obreiro, faz seminário, como lidar com esse tipo de situação, né? Por quê? Na Bíblia diz, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. O bispo eu entendo que seja até mais avançado, é um pastor mais maduro, tá? Convém que o bispo, ou pastor mais maduro, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E os diáconos também sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Como que a gente interpreta isso, né? Marido de uma só mulher tem várias posições. Uma delas é que naquela época, de fato, as pessoas estavam em transição. A poligamia existia. Então, muita gente que se convertia na igreja era bem provável que alguns homens tivessem 2 ou 3 esposas, tá? Então era possível, sem dúvida, tá? E isso foi uma orientação que Paulo deu a Timóteo, que o marido fosse esposa somente de uma só esposa, porque Jesus estabeleceu isso, tá? Mas como é uma época de transição, é bem possível que tivesse situações desse tipo. É uma tese? É uma tese. É razoável? É razoável, tá? Como que a gente enxerga essa situação hoje, no Brasil, no mundo atual? Bom, primeiro, a gente reconhece esse versículo também, como a maioria das igrejas reconhece. Em Atos 17:30 diz que Deus não toma, não tendo em conta os tempos de ignorância. A gente não considera o período que a pessoa estava em ignorância da palavra de Deus, ou a pessoa não era convertida. Então, a gente considera essa posição? Sim, a maioria das igrejas considera essa situação, que as pessoas zeram, é como que a quilometragem for zerada a partir da hora que a pessoa se converte a Jesus Cristo, tá bom? É o que a maioria considera, então a gente tem considerado isso também. Uma esposa. Não para ser bispo ou para ser diácono, não ser marido de uma só mulher, é uma de várias características, tá? Então ela não pode ser a principal, não é a principal, tá? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Então a gente considera marido de uma só esposa atual, tá? Então a gente vai ter que considerar assim. Porque também a pessoa tem que ser vigilante, tem que ser sóbrio, tem que ser honesto, tem que ser hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador. É o mesmo peso que se dá para marido de uma mulher. Ela não pode ter tanta ênfase em relação aos demais, é a mesma ênfase, tá? Então, a gente vai julgar por uma característica? Não, é um conjunto. É um conjunto de coisas, tá? De caráter de Cristo. A pessoa tem que ser exemplo do caráter de Cristo. Não contencioso, ou seja, que a pessoa é correta, mas só que é fofoqueira. É um problema. Desqualifica, né? Não avarento, que governe bem a sua própria casa, né? Se os filhos forem todos rebeldes, como que acontece? Deu para entender? Então tem que ter todos os itens são importantes, tá? Todos estão a caminho de ser assim, né?
de ter essa característica de Cristo, tá bom? Não neófito, recém-convertido, tá? É isso, é a posição que nós consideramos. Eu acho que a gente considera se a pessoa era convertida ou não, ou se é normal a pessoa ter uma só esposa hoje, tá? A gente considera desse jeito também. Outra pergunta. A gente pode perder os dons espirituais ou o ministério? Será que uma pessoa pode perder o ministério? Né? Eu, particularmente, sim. Eu creio que sim. Aí, muitos usam aqueles versículos, eu também utilizava esse versículo, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende dos dons e vocação. Em Romanos 11, 29. Né? Eu me baseei em um texto extraído aí de um comentário, mas esse comentário é bem comum. Ou seja, esses dons não se referem a dons ministeriais nem a dons espirituais. Ele está se referindo a uma promessa que foi dada ao povo de Israel. O contexto é diferente. Então, não se refere a ministério. Tá? Então, nós cremos, eu creio, que sim, sem o Espírito Santo, a pessoa pode perder sim o ministério. Né? Me baseio também com o pecado de Esaú, está em Hebreus, Novo Testamento, que diz assim, que por mais que ele chorasse, sem chance. Né? Deus não deu chance para ele, mesmo chorando de arrependimento. Né? É possível chegar ao ponto de a pessoa perder o ministério? Sim, uma vez eu vi um que disse assim, eu acho que a pessoa nunca mais vai recuperar. Essa pessoa não, eu acho. E a pessoa séria, hein? A pessoa diz, o que eu vou fazer com esse ministério? Do tipo, isso não me dá retorno. É uma pessoa que nunca deveria falar. Depende do nível da pessoa. E a pessoa falou com muita convicção, muita seriedade. Falei, toma cuidado com o que você está falando. Né? E de fato perdeu. Está fora do ministério e eu achei que não deveria nunca ter falado uma bobagem dessa, tá? Desprezado o chamado de Deus, tá bom? Vamos lá. Música secular. Eu vou citar alguns versículos antes, tá? Tá falando para os fariseus. Raça de víboras, como podem vocês dizer coisas boas? A boca fala o que está cheio o coração. A boca fala o que o coração está cheio, tá? Daí que eu peguei. Quando a gente canta, a gente fala o que está cheio o nosso coração. E tem algumas letras que eu perguntaria, você sente mesmo isso que tá na letra? Você sente de verdade aquilo que está nessa letra? A pessoa canta de cor. Eu falei, puxa, mas a pessoa sente mesmo isso? E é uma coisa antibíblica. Eu pensei, alguma coisa errada, tá? E Deus nos chamou para o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Deus me levantou e Deus me fez para o louvor da glória dele. Né? Uma pergunta, o que você canta glorifica ou não a Deus? Ou glorifica a si mesmo, tá? Ou o que você canta é o que você acredita e sente? Não. O que você canta é o que você acredita e aquilo que você sente. Exceto músicas em inglês, que às vezes a gente não está entendendo nada, está cantando porque acha bacana, né? Mas nem sabe que está cantando, né? São questões que cada um vai ter que julgar, tá bom? Mas nós podemos não recomendar algumas coisas, porque a boca fala o que está cheio o coração, tá? De repente você está cantando uma música e está fazendo apologia à droga. Você sabe disso? Tem música que você está fazendo apologia ao assédio sexual. Algumas músicas fazem apologia ao estupro. Estou chutando, mas é possível sim, claro. Apologia a romances proibidos, a traição. Você achar legal? Tá cheio. Você está cantando e já pensou? Tem música que
românticas que falam de traição e que ele está sofrendo por causa disso, né? Que queria trair mesmo, né? Apologia à rebelião ou à revolta, apologia a suicídio, apologia ao orgulho de algum pecado, apologia a culto a outros deuses. Tem algumas músicas que faz referência a Satanás, e as pessoas, até evangélicas, acham o máximo. Mas está dizendo, é um culto ao diabo. E achar que isso é bacana, isso daí está louvando a Satanás, tá? Isso daí eu acho que é radical demais. A pessoa ou está na ignorância, ou, se estiver fazendo conscientemente, a pessoa acho que precisa se arrepender rapidinho. Tá? Vamos lá. Outra pergunta. Pode ser como hoje. Todos os caminhos levam a Deus? O que tem? Né? Pelo menos está seguindo a Deus. Né? Jesus disse, eu sou o caminho no verbo definido. Eu sou o único caminho, ele está dizendo. Ele é bem absolutista. Eu só estou dizendo, ele está dizendo, ele é o único caminho. E a única verdade. É o único caminho para a vida eterna. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo, Jesus está dizendo, ninguém vai para o céu se for por outro caminho. Ao Deus X ou Deus Y, nem Pedro, nem Maria, nem ninguém vai te levar ao céu a não ser Jesus. Tá? Hoje vivemos num período de influência de relativismo. Tudo é relativo. Né? Nem... Dizem, tem um símbolo, que eu não vou explicar qual, que significa o seguinte, Deus não é tão puro, por isso tem uma bolinha preta. E o homem não é tão impuro assim, tem uma bolinha branca. Ou seja, esse que equivalem. É tudo relativo. Tudo relativo. E na verdade a Bíblia é absoluta. Então hoje está tendo um choque de cultura muito forte. Uma briga que eu vejo diariamente, hoje está ficando cada vez mais forte. O pessoal não está aceitando. Eu sei que existe uma linha e uma religião que eles querem destruir tudo que é absoluto. Por quê? Eles sabem que o cristianismo crê num Deus absoluto. Eles vão fazer de tudo para derrubar. Isso daí eles estão fazendo há décadas. É um projeto. Estão tentando. Estão tendo sucesso. Apesar que quem vai vencer no final é Jesus Cristo, tá? É que o Apocalipse está chegando. O que é Apocalipse? É o basta de Deus. O Apocalipse significa chega, né? Vai chegar uma hora que Deus vai dizer assim, vai chegar e Apocalipse diz assim, já basta, né? Deus está dando um tempo por causa da igreja do Senhor Jesus, tá? Para a igreja se preparar, porque Ele não quer ver a sua igreja se perdendo. Então ele está preparando a sua igreja. Mas, por outro lado, ele já está na iminência de sinalizar um basta. Né? Falando dos desigrejados também bate nisso. Tá? Em Hebreus diz isso, tanto no NVT, em duas traduções. Não deixemos de nos reunir, ou não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais que vai chegando aquele dia. Eles estavam achando que Jesus voltaria aquele período. Então, se fosse hoje, é muito mais. Jesus está chegando. Não seja daqueles que estão fora da igreja. Tá? Alguns ficam criticando demais a igreja. Tem linhas, alguns que ficam criticando demais a igreja. Daí é a voz do capeta, aí, gente. Não vai nessa não. Tá? A Bíblia fala diferente. Tá? Outra. Batismo infantil. O que é infantil? De bebê. Né? Tem validade ou não? Batizar um bebê tem força espiritual? O que a Bíblia diz sobre isso? Bem, é tranquilo. Diz assim, Marcos 16, quem falou isso foi Jesus, tá? Ele ensinou isso. Foi um dos ensinamentos mais importantes dele.
Quem crer, ou quem tiver um novo nascimento, ou quem confessar Jesus Cristo, quem tiver experiência com o Espírito Santo, e depois for batizado, quer dizer, entrar numa igreja, ser cheio do Espírito Santo, ser santificado, ele será salvo do inferno. Só estou estendendo o significado. Quando falar é depois, tá? Mas quem não crê, quem não tiver experiência com Jesus, quem não tiver o novo nascimento, ele já vai para o inferno. É isso aí. Então quer dizer que o batismo sozinho, ela não salva ninguém do inferno. Não é um batismo. É o novo nascimento, a experiência com Jesus Cristo, a experiência com o Espírito Santo. Isso sim é o início da salvação. Isso é o que salva. Quem tem experiência com o Espírito Santo não vai resistir ao batismo de jeito nenhum. Tá? Agora, vai evangelizar um bebê de 1 mês? Não tem sentido, gente, tá? Biblicamente não tem sentido, tá? Então a gente, inclusive, a partir de quantos anos que a gente batiza? Eu já vi crianças batizando com 5 anos, mas ela foi batizada no Espírito, então você não duvida. Só pode ser batizado no Espírito quem teve uma experiência com Jesus Cristo, tá? Às vezes é uma coisa imediata, a pessoa tem experiência com Jesus Cristo e é batizada no Espírito Santo com 5 anos de idade, tá? Mas não com 1 mês de idade, tá? Não com 7 dias de idade, não. Colossenses 2, 11 e 12, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no dispor do corpo dos pecados da carne pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, quer dizer, a circuncisão é o batismo cristão, tá? Nele também ressuscitasse pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Batismo é a entrada do crente ao corpo de Cristo, tá? Mediante a circuncisão cristã. Primeiro a pessoa tem a experiência com o Espírito Santo, tá? Depois do novo nascimento, tá bom? Então a gente não crê no batismo infantil. Portanto, o batismo só é válido através de uma fé consciente do batizando. Só depois que a pessoa tem a experiência com o Espírito Santo, a gente batiza. É a sequência. Crê, depois batiza. E essa prática, onde que apareceu essa prática do pedobatismo, ou batismo infantil? Isso apareceu lá para o século 2, 3, tá? 200 anos depois dos batismos da igreja primitiva. Ela não existia na época da igreja primitiva, tá? Ela apareceu 200 anos depois, tá? Foi coisa do homem, a gente que inventou, tá? E batismo dos mortos. Uma vez tinha uma pessoa que tinha morrido e tinha uma pessoa que queria batizar a pessoa. Depois do morto. E crente. O cara era crente, era pastor ainda. Queria batizar. Eu posso falar porque ninguém vai identificar quem é, porque ninguém conhece faz muito tempo. Aí a pessoa veio perguntar para mim, puxa, ele quer batizar minha mãe, já morreu. Tem validade? Eu falei, não tem sentido, porque o que salva não é o batismo, hein, gente? É experiência com o Espírito Santo. E tem gente que acha que se batizar, a pessoa é salva. Por isso que as pessoas batizam bebês, porque acham que se batizar a pessoa vai virar um crente e vai ser salva do inferno. Ou, se o batismo salva, então batiza o morto também. Queria batizar o morto. Né? Não tinha mais, não dá, não tem sentido. Quer dizer, não tem sentido na Bíblia, estou dizendo aqui que está na Bíblia. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos, quer dizer, esse versículo é bastante questionado, tá? Mas a gente sai desse versículo e volta para aquilo que Jesus falou. Quem crê for batizado, ou seja, a experiência do novo nascimento é mais importante. Só o batismo não vai salvar ninguém, mas a fé, ou seja, o novo nascimento, isso sim salva, tá? Então não tem sentido batizar ninguém em lugar de alguém que morreu, tá? Nós não cremos nisso. Divórcio. E aí, pode ou não pode? Né? É permitido ou não? Vamos lá.
Primeiro caso, Jesus citou, e isso foi uma das citações mais importantes que a igreja, onde a igreja mais se baseia. No que? Na posição de Jesus. Ele diz, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar ou divorciar, separar da sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Outra tradução, em vez de fornicação, às vezes alguns interpretam fornicação que sexo fora do casamento, tá? No grego é chamado porneia, ou seja, prostituição, ou, em resumo, imoralidade sexual. Se o cônjuge causar alguma imoralidade sexual, é passível de divórcio. Se não houver acordo ou arrependimento, é possível o divórcio, tá? Então, se uma coisa é um vício e que isso está causando uma aberração, então isso daí Jesus diz que é possível sim. Situação 2. Paulo que diz isso. Já me perguntaram isso. Minha esposa não traiu, não existe problema de fornicação, não existe problema de imoralidade sexual, podemos nos separar, nós somos crentes, mas queremos separar. Todavia, os casais mandam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Agora, se quiser separar, tá bom, que fique sem casar. Ou volte ao seu marido, e que o marido não deixe a mulher. O ideal, não separa. E se separar? Não case com mais ninguém. É isso. Mas eu não vou aguentar. Então, volte para sua esposa. É isso. Então, crente não pode separar? Pode. E depois pode casar de novo? Eu já disse que não, né? Porque existe o perigo de você cair numa situação de adultério. Né? Então, esse é um problemão, tá? Então, você que é crente aí, aprenda a amar sua esposa aí e vice-versa, tá? Situação 3. Suponha que o homem ou a mulher não é crente. E eu já vi situações assim que a pessoa, por causa de Jesus, abandona o seu marido ou a sua esposa, tá? Ou trata muito mal até separar. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Sim, se o cônjuge que não é crente, por causa de Jesus, não quer e trata mal, existe sim a possibilidade da separação, tá bom? Existe. Então esse é o terceiro caso. Não quer dizer que esteja livre para novo casamento, isso daí é uma dúvida na maioria das igrejas, tá? Porque a gente considera a única exceção a exceção que Jesus deu no caso de imoralidade sexual, tá? Porém, a gente entende que cada caso é um caso e deve ser aconselhado com pastores conhecedores da palavra de Deus, porque o maior problema de um cônjuge, de um casal, na verdade, não são tão regrinhas, mas muito mais o quê? Imoralidade sexual. O problema é a imoralidade. Que isso não cause impacto, seja exemplo para os outros. Porque daí passa. Você sabe que iniquidade passa, né? O problema... Porque tem muitos casais que são... Teve outros casamentos, mas Deus ajeitou e são extremamente imorais, né? Não existe cheiro de moralidade nem de traição. E a ênfase no casamento, no divórcio, especialmente no recasamento, é quando tem imoralidade, tá? O problema do casamento é muita imoralidade. Recasamento é permitido? Eu já disse. Primeiro, eu lhe digo que aquele que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, quando existe uma imoralidade sexual, aí é permitido recasamento, tá?
Como você sabe? Está escrito aí, só em interpretação de texto. É só dizer, tá? Jesus que deu essa exceção, exceto. É uma exceção que a Bíblia dá. Quando o cônjuge, ela é vítima, tá? É o exemplo, está claro, né? Uma interpretação simples de texto, tá? E considerando também o período antes da conversão, tá? Também a gente vai considerar isso. Regularizar casamentos. Muitos casamentos muitos estão ajuntados. E não querem regularizar o casamento, né? Então, ou tem dúvida, para que vai regularizar? Bom, primeiro que o fato de considerado na Bíblia uma imoralidade sexual se a pessoa estiver tendo relação sexual sem o amparo da lei. Sem o amparo da lei, a pessoa está fugindo da linha da moralidade. Então, a pessoa está em imoralidade sexual. Tá? E está em pecado, sim. Se Jesus voltasse hoje, se a pessoa fosse pega em flagra, eu não garanto nada, não. A Bíblia não te garante, e documentalmente na Bíblia você ia se dar muito mal, tá? Entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual. E nenhuma espécie de impureza de cobiça, pois essas coisas não são próprias de pessoas que vão para o céu, santos. Não erreis, nem os devasos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, vão entrar no reino de Deus, tá? Então, essa parte de regularizar o casamento tá legal, pelo menos, ao mínimo, estejam regularizados. Documentos oficiais são importantes na sociedade? Sim. Uma vez eu perguntei, você não acha que documento para casamento é importante? Não acho não. Então tá bom. Eu brinquei com a pessoa ficou ofendida, saiu da igreja. Então traz o registro da sua casa para mim, tá? Teu RG, registro de nascimento. O que você vai fazer? Não vou queimar. Vou queimar porque não é importante mesmo, queima, né? É um pedaço de papel, gente. Se não for importante, queima. Não é isso? Queima. Se estou dizendo que é importante até na sociedade, gente. Então, faz direitinho. No Antigo Testamento, quando tomar uma mulher e se casar com ela, então, será que se não achar graça, seus olhos por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, um documento de divórcio. E lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. Até no Antigo Testamento existia um documento chamado carta de divórcio. Tá? O pessoal está perguntando alguma coisa? Gente, geralmente quem não pergunta nada quer dizer que não está entendendo nada. Não? Eu estou botando vários assuntos, que se vocês tiverem alguma ideia, isso me ajuda também, porque às vezes vocês têm dúvida que eu não percebo. Assuntos importantes, tá? E podem levantar, viu? Divórcio, casamento, regularização, continuando esse assunto. Tem alguns assuntos que fogem da curva e a gente fica muito encucado, sabe, gente? Então vocês têm que trazer, caso a caso, traga para os pastores. Eu sei que os pastores conhecem a palavra e se eles não souberem, eles vão se aconselhar. Por quê? Em Hebreus 13:4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio eleito sem mácula. O ideal fosse que todo mundo casasse virgem, sem problema nenhum no passado. Concorda? Venerado seja uma bênção mesmo, é bênção do Senhor. Porém, ele sabe que os que caíram, porque muitos tiveram relação sexual antes de casar, com vários companheiros é possível. Muitos jovens ficaram com relação sexual com vários companheiros. Isso daí é adultério, é prostituição, tá, gente? É imoralidade sexual. Se mantiver nesse nível, complica, tá? Você cai nesse versículo aí. Porém, os que tiveram passado assim, mas depois eles consertaram,
Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, a igreja consegue julgar até um certo ponto. Depois de um certo ponto para frente, só Deus para julgar, e é melhor você estar dentro da igreja, porque Deus é justo. E Deus vai julgar você. Melhor ser julgado por Deus do que ser julgado pelos homens. Os homens têm uma limitação em lidar com esse tipo de relacionamento. O que eu entendo, o que a Bíblia diz, que no relacionamento a dois, o importante é não ter imoralidade sexual. Tá? Depois eu vou eu pego a pergunta de vocês e eu vou levar para casa e eu estudo, tá? Porque às vezes a pergunta é difícil, não sei responder. Tá? Vamos lá. Existe maldição hereditária? Que assunto, né? No Antigo Testamento, Adão e Eva, eles pecaram. E devido ao pecado deles, até hoje a humanidade sofre as consequências dos homens terem que trabalhar e ter que suar para trazer o sustento para casa, senão ele passa fome. Esse é fruto do pecado, tá? Consequência de um pecado feito lá, hereditário, sim. Adão, o nosso tataravô, lá, sei lá de onde que é, nosso primeiro avô, por causa do pecado dele, a gente tem que suar. Dor de parto. É por causa da tua vovozinha lá atrás, lá da Eva. Por causa do pecado dela, até hoje as mulheres têm dor no parto. Ou não tem? Ah, não, eu não tenho dor eu não tenho maldição hereditária. É só ficar grávida. É uma consequência do pecado cometido, hein? Até hoje, né? Infelizmente, tá? Tá, Abraão e Isaac também, né? Parece que ele passou uma iniquidade que ele tinha. Ele mentia, o filho também mente na mesma situação. Não é à toa que a Bíblia cita isso. Os 10 mandamentos também cita, para que aqueles que ficam adorando outros deuses, imagens, escultura, vai causar maldição sobre o filho, neto e bisneto. Tá? Aquele pecado de adoração a outros deuses vira iniquidade. Iniquidade faz com que passe para outra geração. Pecado que vira iniquidade. Ou seja, vai sobrar para o teu filho. Né? Isso daqui é o Antigo Testamento, tá, gente? Se bem que tem coisa do Antigo Testamento que a gente está sofrendo até hoje. Aliás, se alguém fica mexendo com objetos místicos que Deus não se agrada, vai sobrar para você com certeza, tá? E para os filhos, se for baseado no Antigo Testamento lá dos 10 mandamentos, vai sobrar, tá? Eu creio que sobra, né? Mas sou crente. Aí, vamos lá para o Novo Testamento, o que a gente acha? Vocês entenderam que fisicamente ou cientificamente a gente sofre consequências da maldição hereditária de alguma forma, cientificamente, tá? Isso daí a ciência diz, isso daí não adianta você ser batizado no Espírito Santo, você não concordar, discordar, tanto faz. A ciência vai te ignorar, vai dizer assim, isso é ignorância. Claro, as consequências hereditárias vai estar no DNA, está na ciência, vai passar. Inclusive, acho que vai ser dito no sábado aí, quem mexe muito com droga, ela é tão forte que vai chegar quem for engravidar, vai chegar até no bebê. Quem disse? A ciência está dizendo isso. É complicado, né? Um vício que passa para o bebê, até o vício físico, tá? Bom, espiritualmente a situação, no que diz respeito à salvação. A salvação espiritual é individual, tá? Ah, mas meu pai foi um satanista, um anticristão. Ele fez tudo que é ruim. Isso vai passar para mim? Não, se você entregou a sua vida para Jesus, isso não vai te tocar. A salvação é individual.
Parou em você. Você que entregou a sua vida para Jesus, pode ter o passado que for. Você tem uma nova identidade, você tem uma nova paternidade. Teu pai é Deus. Já muda. Ah, mas o meu passado já era o passado, meu caro, tá? Não interessa. Quem tem o passado bom, paciência. Quem tem o passado complicado, zerou. Fica tudo igual, gente. Quem tem o passado bom ou ruim, tanto faz. Porque em Cristo temos uma paternidade que é o Senhor. Ele é o nosso pai. E acabou. Espero que o seu pai, que foi ruim, talvez, se converta. Ele vai se tornar um irmão para você. E ele vai ter o mesmo pai. Pode ser satanista, pode ser o que for. Essa maldição hereditária não passa. Não quer dizer que o pai é ruim, o filho vai ser ruim. Não, depende. Se a pessoa entregar sua vida para Jesus, a chave vira, tá? Espiritualmente, 2. Se por outro lado for iniquidade, por exemplo, se teu pai teve muito envolvimento com droga, tal, existe sim, ele liga uma chave chamada iniquidade, tá? Por exemplo, como rebeldia, vícios, imoralidades. Sim, eu creio que essa tendência, brecha, passa para a próxima geração. Isso é questão de você tomar cuidado, estar ciente que aquele demônio que pegou papai está de olho em você, assim como está em mim. Tá? Mas a vantagem é que eu conheço a palavra. Hoje eu tenho a espada, o escudo. Eu sei que ele está de olho em mim, mas eu vou me proteger com a fé. Não vai me pegar? Não, pode pegar se eu deixar, só se eu der muita brecha, tá? Se eu sair da igreja, se eu ficar pecando, aí já era, não vai pensar que não pega não, tá? Aí o bicho pega, é só não dar razão. Se você não der razão, o bicho não pega, tá? Acho que é o último, hein? Bíblia, mais outros livros. O que a gente acha de outros livros, outras Bíblias, além da Bíblia Sagrada? Eu creio em Apocalipse 22, 18, 19. A gente crê nisso, tá? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre elas as pragas. Se você atravessar além da Bíblia, cremos que vem praga aí, tá? E se alguém tirar alguma coisa da palavra de Deus, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Ou seja, a Bíblia Sagrada é extremamente importante para a nossa igreja. É essencial, tá? As palavras de Jesus. O que ultrapassa disso, a gente não vai reconhecer para a nossa igreja, tá? A gente não vai admitir na nossa igreja, não queremos isso para nós, tá? Eu botei vários livros, paciência, nós pode ter uma arte, pode ter inteligência nisso, mas não interessa, a gente não quer isso para a nossa vida. Tá bom? Último. É o meu versículo. Toma cuidado na tua vida e no ensino. Existem muitos livros paralelos que não vão poder substituir a Bíblia. Às vezes eu vejo a Bíblia com tradução tal, mas tem distorção, entendeu? Tem distorção. Então, tudo que tem distorções, você evita. Para quê? Né? Então, a Bíblia brasileira é uma das melhores em tradução, tá? Então, não precisamos inventar muita coisa, não. Livros paralelos. Livros paralelos pode ajudar um pouquinho. Nem todo livro é completo, ou pode ser que alguma frase seja útil, mas o mais importante, ela não pode substituir a Bíblia. Eu vi uma vez uma pessoa falou, estou lendo a Bíblia número 2 de tal. Eu falei, para de ler, porque o problema é que você lê, sem querer você está absorvendo, você vai começar a acreditar que aquilo que você lê vai entrar em você, tá? Vai entrar. E de repente você está querendo uma coisa que é diferente da Bíblia. Então toma cuidado. O que está em risco é a vida eterna, minha e sua. Por isso que a gente está fechando o cerco em relação à palavra de Deus. Tudo que ajuda a fortalecer a Bíblia, amém. Aquilo que questiona a Bíblia, negativo. Tá bom? Deus abençoe, tchau.